Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã. Estamos começando mais um estudo do livro de Atos, capítulo 1. Olha, a gente teve a introdução segunda-feira passada e hoje a gente está começando o capítulo 1. Esse capítulo é fantástico. A gente vai ver que Lucas, ao escrever, mais uma vez ele escrevendo para Teófilo, quando ele encerra o Evangelho de Lucas, e ele começa agora a escrever dizendo assim: olha, Teófilo, eu escrevi tudo aquilo sobre Jesus Cristo, os atos dele, os milagres, o que ele fez. Eu quero escrever para você aquilo que ele deixou, o legado que ele deixou, a influência que ele marcou no coração desses homens e mulheres que caminhavam com ele. E o livro de Atos é a grande inauguração da igreja primitiva, da primeira igreja do tempo do Senhor. Então, vai ser muito legal a gente estudar esse capítulo 1. O capítulo 1, ele tem verdades maravilhosas para a gente desfrutar. Vamos começar por aqui, entendendo que Atos dos Apóstolos, capítulo 1, é a história o legado de Jesus Cristo, que ele vai trazer a gente, remeter, veja, preste bem atenção. Atos é exatamente o que Jesus deixou para os seus discípulos. Aquilo que ele ensinou, Lucas, ele tenta trazer exatamente a informação de que Jesus ensinou muita coisa para os seus discípulos e agora ele vai guiar os seus discípulos para ajudar na proclamação do Evangelho. Mas ajudar como? Você pode me perguntar. Se aqueles discípulos não tinham força suficiente, e esse capítulo 1, ele vai trazer algo fantástico. Um empoderamento que desce dos céus sobre a vida dos discípulos. E isso vai fazer toda a diferença. Pedro, que negava, agora deseja morrer até a morte de Cristo. Paulo, que aprisionava os cristãos, agora proclama o Evangelho do Senhor. Tudo isso porque esse capítulo 1 vai trazer para mim e para você as informações necessárias para que a gente possa entender o que foi que aconteceu com esses discípulos. Por que eles mudaram tanto? O que aconteceu com essa igreja? Onde essas 120 pessoas ficaram? Por quê? Porque é coisa muito interessante da gente ver. Então, o legado de Jesus, primeiro, que está lá em Mateus, capítulo 28, o último capítulo, que diz: ide por todo mundo para pregar o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Santo, ensinando-os a eles obedecerem a tudo aquilo que Jesus ensinou. Então, esse foi o legado que Jesus deixou. Mas um legado que a gente precisava passar para frente. Nós precisamos como igreja do Senhor. E olha que coisa interessante. Jesus falou em batizar, ensinar e obedecer. Batizar, o batismo das águas, mas lá no Evangelho de João, é tão interessante, quando João diz assim: olha, eu batizo vocês com água, mas vai vir alguém muito maior do que eu, que vai batizar você com o poder do Santo, com fogo. É um batismo diferente, já tinha sido profetizado lá no começo, lá do Evangelho de João, quando Jesus começava ali o ministério dele. E é tão interessante porque esse batizar, ensinar e obedecer, se você prestar bem atenção aqui, olha aqui, isso vai o quê? Vai precisar de quê? De poder. Esse capítulo 1 traz exatamente para mim e para você esse entendimento. Deixa eu ler aqui para vocês esse verso de número 8 aqui de Atos, para você entender esse poder. Me perdoe, porque eu tinha mexido aqui e tirei do Atos. Aí a gente perde tempo tendo que abrir. Lá vai, Atos 1:8, que diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e seus testemunhos em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, esse poder, esse empoderamento dos céus, Jesus capacitando, revestindo o ser humano, revestindo os seus discípulos. E é interessante porque esse revestimento dá aos discípulos autoridade, poder para expulsar demônios, para curar enfermos, para operar
os milagres de Deus, tudo em nome de Jesus. Está lá no Evangelho de João, quando ele diz assim, coisas maiores vocês farão. Isso é muito lindo, gente. Jesus lindo e maravilhoso. Ele diz assim, não se preocupe, mas olha, para descer esse poder, para sermos empoderados desse reino dos céus, para que a gente possa ser revestido, Jesus, ele deu uma ordem aos seus discípulos, e isso é muito interessante. O legado de Jesus vai batizando, ensinando para obedecer, mas olha, Jesus, ele dá uma ordem, e essa ordem está no versículo 2 e 4. Veja que interessante, no versículo 2 ele diz, até o dia que foi elevado aos céus, Jesus aqui sendo elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a ele, deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas espere pela promessa do Pai, da qual lhe falei. Olha que coisa interessante. Jesus, ele diz aos discípulos, vocês não podem sair de Jerusalém. Eu quero vocês aqui, eu quero vocês juntos, eu quero vocês reunidos. Algo vai acontecer na vida de vocês. Algo tremendo vai acontecer. E essa palavra liberada dos céus, falando sobre o quê? Reino de Deus. E olha que é tão interessante, diz aqui, muitas provas indiscutíveis. Então, Jesus, na grande realidade, ele prepara a igreja e diz assim, olha, o que é que vocês precisam mais? Olha as provas, olha os milagres, os sinais, os prodígios, tudo que eu fiz. Por quê? Eu sou o Messias. Eu sou aqueles que vocês estavam esperando. Eu sou o Deus conosco. Essa é a palavra profética que Jesus tenta empoderar na vida dos seus discípulos. E diz assim, espere. Algo fantástico vai acontecer com você. É necessário que eu vá. Lembra que lá em João, ele conversando com os discípulos, no capítulo 14 em diante, que ele diz assim, é necessário que eu vá, para que o Paráclito, o conselheiro, o ajudador, aquele ao qual o Pai vai enviar para ficar no meu lugar, e esse vai te ensinar do pecado, da justiça e do juízo. Então, havia uma promessa, e essa promessa começa a se cumprir aqui, em Atos 1, na escrita de Lucas, dizendo, olha, tem algo acontecendo. Jesus deu uma ordem de ir pregar o Evangelho, mas ele disse, espera, porque tem algo para acontecer. E aquele batismo da água apenas não será suficiente. Será necessária agora a diferença, o Espírito Santo de Deus conduzindo a igreja do Senhor. Assim como eu tinha falado, Lucas escreve para Teófilo e ele ensina e envia o quê? Jesus ensinou e agora estava enviando a sua igreja. E essa foi a intenção de Lucas. Jesus ensinou. Então, é a biografia do Evangelho de Lucas. E agora ele ensina. Então, Atos do Apóstolo nada mais é esse começo desse capítulo 1. Lucas trazendo para mim, para você e para aqueles da época o entendimento que Jesus está o quê? Preparando a sua igreja, o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, como Paulo fala muito bem lá na carta que ele escreve aos Coríntios, e esse corpo tem um cabeça, e esse cabeça é Jesus Cristo. E o corpo somos nós em movimento, levando essa palavra maravilhosa do Senhor. E é tão interessante, porque, meu irmão, ele diz assim, fiquem em Jerusalém. Ele dá uma ordem e ele diz assim, olha, vocês é necessário que vocês fiquem em Jerusalém, que ainda não saia. Mas lá em Atos 1:8, quando eu leio, o que é que ele disse de uma forma muito clara? Que eles precisavam sair de Jerusalém, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então, a igreja não tinha poder. O poder da igreja
é através da unção do Espírito Santo. É tão interessante isso, porque às vezes a gente vê as pessoas se capacitarem tanta leitura. Eu não estou dizendo que isso não é de fato necessário, claro que sim, aprender as coisas do Senhor. Mas, meu irmão, se o Espírito Santo não estiver em nós, a gente não tem condições nenhuma. Vai ser simplesmente conhecimento humano, não tem poder, não tem força, porque, olha, o próprio Jesus nos diz, né, que desceria sobre nós essa autoridade e esse poder. Então, quando a gente é revestido desse poder, a gente vai fazer o quê? A gente vai batizar, a gente vai ensinar a obedecer a tudo aquilo que Jesus ensinou. É um empoderamento dos céus. E olha que coisa interessante. Era como se ele dissesse: fiquem em Jerusalém e aguardem o sobrenatural de Deus. Aguardem o poder de Deus, o sobrenatural de Deus. Lá no capítulo 2 a gente vai ver esse sobrenatural de Deus descendo e fazendo algo maravilhoso. Mas olha, esperem. Como a gente tem dificuldade de entender isso aqui. Aqueles discípulos todos queriam falar do amor de Deus. Jesus já tinha sido ressurgido, Jesus já tinha morrido e agora estava entre eles, andando, e andou o quê? Também o Lucas, ele tenta trazer quando ele fala exatamente das provas indiscutíveis que Jesus era o Messias, ele conta um pouco nesse começo do capítulo 1. Olha, ele comeu com eles, ele saiu com eles, operou milagres, ele fez tanta coisa, conversava e tal, passou 40 dias. Olha que coisa interessante, para que dissesse há provas indiscutíveis que Jesus é Deus, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Deus conosco. Mas esperem, não saia pelas suas forças, esperem, porque há uma promessa. É essa promessa maravilhosa de que o Espírito Santo viria habitar em nós. Olha o que diz lá em Lucas, no capítulo de número 24, essa promessa já estava lá, olha, Lucas 24, o verso de número 49, olha que coisa interessante, que diz exatamente assim: eu lhes envio a promessa de meu Pai, palavras de Jesus, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Olha, Jesus, ele disse: esperem, porque tem algo para acontecer na vida de vocês, que está exatamente aqui em Lucas 24, 49. Agora, olha que interessante. O que é que os discípulos ficaram quando esperavam? Vamos ver lá, Atos capítulo 1, o verso 14, vai dizer assim: todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Muito interessante isso, então. Essa espera que muitas vezes a gente pode aplicar na vida da gente, minha e sua, não é uma espera qualquer, a gente espera em oração. Em oração, meu irmão, minha irmã, em oração. Eu e você precisamos esperar, a gente espera em oração. E esse foi o movimento da primeira igreja surgindo, estava junto em oração. E isso levava ao quê? A comunhão e a unidade. Quem ora reunido, gente, quem ora em comunhão, quem ora em unidade, há um poder da igreja. Isso não tira a gente do lugar secreto, claro. O lugar secreto é você e Deus, como disse Jesus lá em Mateus capítulo 6, a partir do verso 5, ensinando a gente a orar. Que ele diz assim: busca um lugar secreto, feche a porta, fique com Deus. Mas também há a oração de comunhão, de unidade, de poder da igreja do Senhor. E é interessante que essa promessa que Lucas escreve da boca, dos lábios de Jesus, ele ia trazer o que para a igreja do Senhor? Autoridade e capacitação. Jesus agora, meu irmão, minha irmã, ele começa a dizer: olha, esperem a promessa, porque quando a promessa chegar, vai vir sobre vocês autoridade, vai vir sobre vocês capacitação. Deixa eu ler aqui o que Marcos, ele relata exatamente no capítulo de número 16, o verso 15. Olha, presta bem atenção que é muito interessante o que Marcos vai dizer. Nesse capítulo
16, o verso 15. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Esses sinais acompanharam os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados. Olha que coisa interessante. Autoridade e capacitação. Através de quê? O batismo com o Espírito Santo. O verso de número 5 e 8 vai falar exatamente isso, que diz assim: pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Olha, isso é palavra de Jesus, dizendo aos seus discípulos. E no 8, que é exatamente aquele que a gente já leu, que é muito conhecido, que é mais... Vocês receberão o poder do Espírito Santo descer sobre vocês, serão minhas testemunhas, Jerusalém, isso que eu já falei, então que já é muito conhecido. Então, o verso 5 e o 8 é o batismo do Espírito Santo. No verso 9, Jesus é levado aos céus, é assunto aos céus. Jesus vai para junto de Pai e vai ficar à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. E a gente pode ver, olha, no verso 9, quando ele diz assim: tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem cobriu a vista dele. E é tão interessante, porque Jesus, quando vai aos céus, né, é a primeira promessa da volta dele, assim, de forma concreta, porque todos estavam olhando para cima, todos. Mas olha, dois anjos, chegam junto daqueles e diz assim: por que vocês estão olhando para cima? Do mesmo jeito que esse subiu, que Jesus foi, ele vai voltar. Então, mas ele voltará. Maranata, ora vem Senhor Jesus, como está lá em Apocalipse. Eu e você precisamos todos os dias clamarmos pela volta de Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. E é muito interessante porque no verso 9 se encerra, né, a presença de Jesus entre os discípulos. E o verso 11 que diz: que lhe disseram, galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram ele subir. E assim, queridos, a gente vai entrando a partir do verso 12 agora. Pedro, ele se coloca numa posição de líder. O líder é interessante, porque Pedro sempre foi forte, falava, ousado, e ele se põe na posição de líder. Olha aqui, Pedro se põe na posição de líder, quando ele diz: gente, a gente precisa escolher um para ficar no lugar de Judas. Judas Iscariotes, aí ele fala de tudo, ele diz: olha, Judas traiu, roubou, ele faz um resumo do que é Judas e diz assim: a gente precisa encontrar alguém. Mas esse alguém precisa ser alguém que está conosco, que acompanhou Jesus desde o batismo de João até agora, que viu Jesus ressuscitar, que viu ele morto, que caminhou esses 40 dias com ele. Ele disse assim: a gente precisa trazer alguém que tenha força, que viu, que tem testemunho para dar. E é muito interessante, porque como eles chamam e encontram Matias? Através de oração. Eles oram e jogam a sorte e Deus escolhe exatamente Matias, que vai ser o substituto de Judas, que é escolhido em oração. Eles não foram escolhidos porque tinha poder, falava bem, era rico. Não, eles foram escolhidos em oração. Aliás, ele foi escolhido, Matias, em oração. E assim, queridos, o capítulo ele vai se encerrando. Então eu entendo que nesse capítulo ele tem algo muito interessante. Primeiro, a gente entende que o poder da oração, amém? Uma oração para dirigir, uma oração por unidade e uma oração para fazer a vontade de Deus. Queridos, é tão interessante isso. Também tem algo, uma curiosidade dentro desse capítulo 1. É que eu e você,
como os discípulos, nós somos muito curiosos. E às vezes a gente quer saber tudo, a gente quer perguntar tudo, e a gente não quer deixar que existam os mistérios do Senhor. A gente tem que perceber que Deus revela aquilo que está na palavra. O que não está na palavra, Ele não revela. E Ele dá um alerta, dá um puxão de orelha nos discípulos, no verso de número 6. Olha que coisa interessante. Cadê aqui? Certo, cadê? Somos muitos curiosos, pensamentos, né, terrenos. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vai restaurar o reino de Israel? E olha a resposta de Jesus: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabelece pela própria autoridade. Então muitas vezes, né, a gente como os discípulos, a gente quer saber aquilo que não nos cabe. Hoje tem muita gente que diz: Jesus vai voltar tal data, tal ano, tudo isso ninguém sabe, porque o próprio Jesus Cristo, lá em Mateus, ele disse que nem ele sabe, nem o Filho sabe. Então, meu irmão, não se preocupe tanto, porque ele vai voltar, mas ele vai voltar no tempo que ele quiser. E por que eles estavam assim curiosos? Porque eles pensavam que exatamente nos pensamentos terrenos dele era que a renovação, a tomada do Império Romano, sabe? A volta de domínio de terra, aquilo que Jesus não veio, o reino dos céus. O reino de Deus é o reino dos céus. Ele é muito maior do que a pequenez das coisas dessa terra. Então, meu irmão, a gente encerra por aqui Atos dos Apóstolos, entendendo, né, que a promessa de que Jesus voltará, do mesmo jeito que ele foi, ele vai voltar. Jesus, de uma forma muito clara, ele nos dá uma ordem e a gente precisa obedecer, porque, olha, para a gente seguir o ID, a gente tem que receber poder. E o poder é através do quê? Do empoderamento dos céus. Como é que é esse revestimento? Através do Espírito Santo de Deus. Lá em João 14, 26, você vai ver essa promessa, quando João diz de uma forma muito clara, nas palavras de Jesus Cristo, que era necessário que ele fosse para que o Espírito Santo viesse. Que era necessário que o Espírito Santo viesse para que ele nos ensinasse a verdade, a justiça, tudo aquilo que Jesus, ele testificasse tudo aquilo que Jesus ensinou. Eu vou estar com vocês. Isso está lá em Mateus capítulo 28, verso 20, quando Jesus diz: eu vou estar com vocês em todos os tempos, até a consumação dos séculos. Como se ele dissesse: não se preocupe, porque eu vou estar com vocês. E assim a gente encerra, queridos, o capítulo 1 de Atos, entendendo que o legado de Jesus agora, a igreja do Senhor, nasce nesse momento que o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus, é derramado sobre essa igreja. Até aqui, a gente só tem a promessa, e a gente está exatamente, os discípulos aqui, tem a promessa da chegada do Espírito Santo. Pela fé, eles ficam no cenáculo, em oração. Vocês perceberam quem estava com eles? Maria, a mãe de Jesus, seguidora do Filho, discípula do seu Filho Jesus.